pega a via sacra, a via principal, vai andando, o povo vai zombando, porque era o homem que tinha multiplicado pães e peixes, era o homem que tinha sarado leprosos, era o homem que tinha curado enfermos. Eles olham assim: esse daí que é o Messias, esse que é o Filho de Deus. E ele começa a andar todo machucado, ao ponto de estar machucado, ele cai. Pega um Simão Sirineu de Cirene, na Etiópia. Esse moço está lá visitando Israel por causa do culto, e eles pegam e falam: é ele que vai te ajudar para carregar. E segundo alguns historiadores, que a etnia, a cor dele era diferente, pegaram para zombar. Por quê? Porque se pegasse alguém de outra região, alguém de um estrangeiro, era mais humilhante, dizendo o seguinte: o próprio povo dele não ajuda a carregar a sentença dele. Ele foi pregado com pregos de possivelmente 17 centímetros em cada mão. Os pés, quando é colocado no apoio, é pregado um, não dá para pregar nos dois, prega o outro em cima, mais dois pregos nos pés. Soltam aquela cruz com ele, todo machucado. Detalhe: a cruz era preparada um dia antes, ou alguns dias antes. A cruz era de quem? Barrabás. Era ele que ia ser morto. Segundo os historiadores, Barrabás era um homem grande, forte. A cruz foi preparada para Barrabás, só que Jesus era menor. Eles têm que puxar Jesus, desconjuntando os seus nervos, tirando do lugar o seu ombro, para poder pregar na abertura que se fazia para o prego entrar. Jogam ele, cai na vala, no buraco. Olha para você ver, olha que cenário sofrido, olha que cenário desesperador. Só que é nesse cenário que depois que ele morre, o texto diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Você pode glorificar Deus? Ao terceiro dia, muitos reis morreram e não voltaram à vida. Muitos que diziam Deus morreram e não voltaram à vida. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ao terceiro dia, ressuscitou. E ele veio fazer o quê? Ele diz que através do sangue de Jesus é purificado os nossos pecados, e através da graça liberada por Cristo Jesus somos salvos. Olha que interessante, o cenário pode até ser complicado, só que é nele dentro que vai estar o propósito de Deus. Vamos voltar. Ele olha e vê Batseba. O que ele faz? Cobiça aquela mulher, comete o primeiro pecado. No mandamento, Davi quebra 4 mandamentos de uma só vez, de pancada. Ele cobiça, ele adultera, ele mata e ele rouba, ele toma a mulher. O texto diz que ele manda pesquisar, saber quem é a mulher, porque ela está se banhando. E era natural, segundo a lei levítica, que depois do sétimo dia, que ela depois da menstruação, ela era o tempo de purificação. Ela tinha que se banhar, ela tinha que se lavar, ela tinha que lavar as vestimentas dela, ela tinha que lavar o corpo dela para se purificar. E ela está lá cumprindo o que as escrituras mandam dizer. Ela está se limpando, ela está se banhando, e ele está lá, ele fica olhando, e ele manda saber quem é. E depois de saber quem é, ele entendeu que a mulher é casada, que a mulher está se purificando, que a mulher tem marido. Só que ele não parou por aí, porque ele não está na guerra, ele não está obedecendo a voz de Deus. Ele manda chamar a mulher e se deita com ela, e se deitando com ela, engravida ela. Engravidando ela, ele fica sabendo. Ele fala, ele manda um mensageiro para o capitão Joabe trazer Urias, porque ele quer fazer o quê? Que Urias deite com a mulher dele, para que essa criança venha a ser encoberta e a gravidez seja dado como paternidade de Urias. Só que Urias chega e começa a falar, e ele vai falando assim: como é que está a guerra? Estamos pelejando, estamos lutando por Deus e pelo Senhor, rei, estamos aqui fiel. Fala assim: então, rapaz, está cansado, vá para tua casa, vai deitar com a sua mulher, viu? Vá lá, porque esse é um momento de descanso teu. Ele falou: não vou não. Não, pode ir. No que ele dispensou, o texto diz que ele vai para junto com os soldados e dorme na frente do palácio. Tinha um posto de guarda, eles deitavam ali, ele deita ali, não vai para casa. Por quê? Porque o pedido de Deus era para que todo aquele que vai entrar na guerra se purificasse, se afastasse de relação sexual, não comesse nada para se ficar impuro,
cuidasse, zelasse, para que quando entrasse na guerra, você estava totalmente dedicado a Deus. É isso que Deus está pedindo para você hoje. Tem batalha que você não está vencendo, sabe por quê? É necessária purificação. Tem coisa que você está fazendo aí na sua vida, está atrapalhando você vencer. E Deus está falando, eu quero que você vença. É por isso que você tem que se purificar. Tira isso daí que está atrapalhando a vitória chegar, porque eu te garanto a vitória. Aí ele faz o quê? É avisado que Urias não foi para casa, que está na frente. Ele manda chamar Urias de novo e fala, rapaz do céu, toma esse dia de descanso para você. Olha que dia de descanso maravilhoso. Vai para tua casa, vai deitar com sua mulher, vai ficar lá em paz, vai ficar tranquilinho. Ele falou, como pode eu ir para minha casa? Olha que Urias vai falar na cara de Davi. E sabe por quê? Urias não obedeceu Davi. Davi era rei. Davi, rei de Israel, uma grande autoridade. Mas sabe por que não obedeceu? Porque a pessoa que vive na prática do pecado, a pessoa que não se arrepende do que ela faz de errado, ela perde a autoridade no reino espiritual. Pensa comigo, o rei está dando uma ordem para um soldado, e ele não está obedecendo. Sabe por quê? Porque Davi também não obedeceu a Deus. Ele perdeu a autoridade no reino espiritual. Quer um conselho? Você quer ter autoridade na sua casa? Submeta-se a Deus. Você quer autoridade no seu trabalho? Submeta-se a Deus. Você quer autoridade no seu casamento, para que o inimigo não venha lá trabalhar e contra-atacar você? Submeta-se a Deus. Se você não estiver debaixo da cobertura de Deus, você perde a autoridade. Aí o discípulo começa a conversar, mas peraí rapaz, peraí, você não vai? Como pode eu ir deitar com a minha esposa, comer, beber, descansar, se o meu Senhor Joabe está lá na guerra, os meus companheiros de batalha estão pelejando na guerra, o povo de Israel está lutando na guerra, a tenda que está armada, debaixo dela está a arca da aliança. Onde a arca estava? Na guerra. A arca é o que, Tiago? A arca é a presença de Deus. A arca, símbolo máximo da presença de Deus. Mas onde a arca está? Está na guerra. Cuidado que nós muitas vezes não queremos também ir para a guerra, só que nós estamos com a presença de Deus. Atenção, mais importante é eu estar com a presença de Deus, mesmo que eu esteja em meio a guerras. Você pode até estar passando por guerras, o importante é ter a presença de Deus, porque você tendo a presença de Deus, ela te garante a vitória. Davi estava sem a presença de Deus no palácio e caiu. Os homens estão com a arca, com a presença de Deus, estão vencendo. Ele diz, como é que pode? Os soldados estão ao relento, dormindo, e eu vou descansar? Jamais. Olha o que Urias estava falando na cara de Davi. Então é o seguinte, eu, sendo servo, quero obedecer à vontade de Deus. Onde a presença de Deus estiver, eu quero estar. Você, Davi, sendo rei, tendo status, posição, está querendo ficar longe da presença de Deus só por causa da posição que você conseguiu? Não. O importante é, não importa se tiver guerra ou não, o importante é ter presença. Se eu tiver a presença de Deus, a minha casa vai mudar. Vai. O inimigo vai ter que bater retirada. A saúde chega, a prosperidade chega. Eu vou um pouco mais além. O inimigo pode vir até por um caminho, mas por 7 vai ter que bater retirada. Por quê? Porque a presença de Deus está contigo. Aí ele diz o quê? Fala, tá bom, tranquilo. Ele começa a planejar a morte de Urias. Olha para você que terrível o negócio. Ele escreve uma carta para entregar na mão de Urias, para que Urias entregue para Joabe, dizendo o seguinte, coloque Urias na frente da batalha, onde é mais perigoso, onde ele vai morrer. Entrega na mão dele e manda ele entregar. Olha para você ver que ele levou a sentença de morte na mão. Só que eu vi a valorização que Urias tinha. Porque, pensa comigo, irmão, é melhor eu morrer lutando obediente à vontade de Deus do que morrer em pecado. Porque se eu morrer fugindo da vontade de Deus, se eu morrer negando os princípios de Deus, se eu morrer vacilando com as coisas de Deus, não levando em consideração aquilo que Deus tem falado para mim, ei, qual é a recompensa?
fugindo, qual é a recompensa? Agora não, ele foi lá, não, eu estou obedecendo meu Senhor, eu estou lutando por Israel, eu estou lutando a batalha que Deus nos deu ordem, eu vou levar esse recado. Ele morre lutando, mas morre agradando a vontade de Deus. A Bíblia diz que Joabe faz uma estratégia para a morte de Urias, mas morrem muitos dos grandes soldados. Os flecheiros lançam em cima das muralhas e acertam e morrem muitos. E aí eles recuam e vai mandar mensagem para Davi. A mensagem que chega para Davi é o seguinte: muitos de nós morremos dos guerreiros, porque nós tentamos prensar eles dentro do lugar, da região, e eles nos atacaram. Os flecheiros nos atacaram, e morreu também o teu servo Urias. Quando Davi lê isso, ele fala: a espada uma vez ela mata, e a espada às vezes defende. Ele está dizendo o seguinte: não, às vezes a gente vai morrer, a gente vai matar, a espada faz assim mesmo. Ele não está se importando porque Urias morreu. Quando Urias morre, Batseba fica sabendo. Quando Batseba fica sabendo, ela começa a chorar, ela entra em luto. Depois de 7 dias, Davi vai consolar ela, traz ela para o palácio e toma ela como esposa. A Bíblia diz assim, que essa criança começa a crescer, ela vai ficar grávida e vai gerando, a gestação vai aumentando, e chegado quase 1 ano depois que Davi já fez isso, a Bíblia diz que Deus chama o profeta Natan. Cabra era macho, ele entra dentro do palácio e ele vai dizer o seguinte: oh rei, eu tenho uma parábola para ti. E a palavra dele é muito sábia. Ele vai dizer o seguinte: ó, havia uma cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprou e criava. Ela tinha crescido com ele e com os seus filhos, da sua boca comia e do seu copo bebia, e dormia em seus braços. Tinha ela como uma filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e de suas vacas para servir o viajante que veio a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, a única que tinha, preparou para ele. Então o furor de Davi se acendeu. Ora, Davi se levantou do trono para liberar a sentença. Ele disse o seguinte: grande maneira. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará e dar-te-á quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Olha que interessante. Quando eu li isso, eu vi que Natan trouxe uma parábola de sabedoria. A parábola, ele criou algo que estava acontecendo na vida de Davi. Foi ele que criou essa parábola para que Davi pudesse entender como foi cruel a atitude dele. E é muito interessante, porque se ele chega de cara, Davi tinha ignorado, irmãos, 1 ano, a criança já tinha nascido. A criança já tinha nascido. 1 ano ele ignorou, viveu com a mulher do cara. Ele tinha matado o cara, deitou com a mulher, engravidou ela e estava lá tranquilão, sem nada ter acontecido. Quando ele chega, ele não fala de cara que Davi está em pecado, porque possivelmente Davi poderia matá-lo. Ele tinha essa autoridade, ele era rei. O que ele faz? Ele conta uma sábia parábola. E nessa parábola ele conta uma situação, porque nós, quando estamos errados, nós sempre teremos argumentos para a defesa. Mas quando nós queremos falar de alguém, nós temos argumento de sentença. Então nós sempre seremos justos para julgar, mas para se arrepender é difícil. Então Natan cria uma parábola sábia para convencer Davi que ele está errado. Aí ele fala o seguinte: é digno de morte? Beleza, ele liberou a sentença. O cara que fez isso, digno de morte, tem que fazer o quê? Retribuir, tem que dar 4 vezes mais do que tomou. Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Você quem tomou a mulher do meu servo Urias, do seu servo Urias.
Você tomou a única mulher que ele tinha. Dei para você. Olha isso. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te darei ainda mais. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon, os amonitas. Agora pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua própria casa um mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Olha para você ver. Sabe o que eu entendi quando eu li isso aqui? Davi fala o seguinte, quando ele vê tudo isso, ele fala: pequei contra o Senhor. E todas as pessoas que reconheciam, quando eles queriam se humilhar diante de Deus, eles só não falavam, porque depois Natã fala: pois bem, Deus te perdoa, Deus está te perdoando hoje. Davi se humilhou. Na cultura judaica, quando eles queriam se arrepender, eles se prostravam no chão, colocava a cara no chão, jogava pó na cabeça, rasgava as vestes, eles se humilhavam diante de Deus, entendendo que eles pecaram. Quando eu li isso, eu falei: olha para você que interessante. Davi poderia sentenciar a morte de Natã também, porque ele fez escolhas. Só que a parábola que Natã trouxe foi tão sábia, o conselho foi tão profético, que fez com que Davi se arrependesse do que ele fez. Aí sabe o que ele tem? É necessário que nós possamos ter pessoas que venham nos repreender, pessoas de Deus, pessoas sábias que olhem para nós e digam: você está fazendo errado, está na hora de você mudar. Deus tem algo melhor para você. Muda de postura, muda de posicionamento. Deus tem algo melhor reservado para ti. Hora que nós precisamos de pessoas assim, corajosa, valente, para falar a verdade para nós,